E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje estamos aqui para falar sobre traumas, né? Sofrimento, angústia, depressão. Quem não conhece isso não conhece a vida, né? Tem muita gente que entra aqui, né? Eu acho muito interessante, querendo, né? Falar contra o niilismo. Tem muita gente que entra aqui e fala: Ralf, você precisa viver. Ralf, você precisa ter amigos. Talvez até um relacionamento, né? Como se tudo isso para mim não fosse conhecido. Como se tudo isso para mim não fizesse parte do passado. Um passado do qual eu me arrependo. Um passado triste, de muito sofrimento, porque toda vez que você se relaciona com as pessoas, você traz sofrimento para a sua vida, né? As pessoas vão te traumatizar. Pode ter certeza disso. Se você ainda não passou por nenhum trauma, se você ainda não sofreu na carne a dor da perda, se você ainda não sofreu na mente a consciência do trauma, do drama, da dor que é a perda, né? A perda de um ente querido, a perda, muitas das vezes, da sua liberdade, né? Porque muitas pessoas têm o trauma do casamento, né? A perda da liberdade, a assunção de diversos compromissos. Aí vem os filhos. E quando você tem filhos e você é uma pessoa consciente, você vai sempre estar com medo de perder os seus filhos, a sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo. E aí, né? É incrível, cara, mas é o maior aprendizado dessa vida, a perda. A perda, o trauma, o sofrimento, a dor, te coloca diante da realidade do que é a existência. Sem sofrimento, sem traumas, sem ser traído, sem ser abandonado, sem ser relegado ao segundo plano, você não conhece o que é a vida. As pessoas que vivem recebendo amor, as pessoas que têm as vidas equilibradas, tranquilas, com tudo no lugar, né? As pessoas que têm os seus entes queridos sempre ali, né? A mobília sempre no lugar, né? As pessoas que não experimentam mudanças, porque o trauma vem da mudança. O trauma vem da destruição, da desconstrução de uma realidade. Isso é o trauma, né? Porque a pessoa não está pronta. A pessoa acha, né, que o mundo foi feito para ela. A pessoa acha que ela é a última bolacha do pacote. E aí quando vem a desgraça, quando vem a perda, quando vem a tragédia, que geralmente tem a ver com perda do outro, né? Seja de filho, seja de pai, de mãe, de irmão, seja do que for de amigo, é a tragédia, né? A grande tragédia humana é a perda do que ele acha que tem. Porque nós não temos nada nesta vida. Os filhos não são nossos, os amigos, os pais, as mães, os parentes não são nossos. Nem as posses, nem os bens são nossos. Nem esse corpo é nosso, né? Porque a gente vai perder em algum momento.
a morte, né? Mas o ser humano vive tão iludido, achando que é um felizardo, um bem-aventurado, um abençoado por Deus, né? Porque tá tudo no lugar, né? O filhinho tá ali, a mulherzinha tá ali, o maridinho tá ali, o papai e a mamãe estão ali, os irmãozinhos, a família, tá tudo perfeito, né? Isso é uma das maiores ilusões. E olha, eu vou falar para você, quando você cai sem estar preparado, né? Que a maioria não está, né? Como eu falei, gente que entra aqui falando que o niilismo te leva à depressão, que você tem que ter amizades, que você tem que construir uma família, que você tem que tentar ser feliz. Não existe felicidade possível neste mundo. A única felicidade que você vai conseguir aqui é uma felicidade ilusória e temporária. Aqueles que passaram pelo trauma da perda, né? Eu perdi meu filho, perdi meu casamento, perdi minha família, porque eu mesmo me afastei, né, da minha família, porque eu compreendi em algum momento que eu não tenho nada nesse mundo aqui, né? E aí é a única forma de você se livrar do trauma, né? Você sabe o que é o trauma? Vou te explicar o que é o trauma. O trauma é um sentimento tão avassalador, o trauma, né, da perda principalmente, né? Sempre tem a ver com o outro, né? Pode ter a ver também com posses, né? Perda de posses, perda de dinheiro, mas eu acho que não existe trauma maior do que você perder alguém que você ama ou acha que ama, né? Porque amor é instinto. Todo ser que é frágil desenvolve amor, né? Os mamíferos são muito coletivos, né? Você vê que certos animais nem são tão coletivos, vivem tranquilamente. Certos animais nem sequer são cuidados na infância. Por exemplo, serpentes. Já nascem, já saem do ovo com veneno ativo, né? Então significa que o filhote de serpente é tão venenoso quanto uma serpente adulta. Então precisa de cuidados, né? Não inspira cuidados. Por isso são animais solitários, que não precisam de cuidados. São perigosos, são venenosos, né? São peçonhentos. Geralmente animais que são muito perigosos, muito venenosos, não inspiram cuidados dos pais, são animais solitários. E por que existe o chamado amor entre os animais coletivos? Porque são frágeis, precisam cuidar uns dos outros. Então, a fragilidade gera o amor. Seres que, por um acaso, fossem imortais e indestrutíveis, não teriam necessidade de afeto. Não teriam necessidade de cuidados. Quem precisa, quem inspira cuidados é quem é fraco, como os mamíferos. Como eu falei, né? As serpentes, os répteis, sua maioria são criaturas isoladas, né? São muito poderosas, são temidas, não precisam se agrupar coletivamente. Então, o amor é uma mentira, né? Foi criado, né, para que os seres humanos se agrupem para se proteger, porque são frágeis. Quando você é forte aqui dentro, né, quando você desenvolve uma força, você minimiza as suas emoções, as suas fragilidades, as suas dependências emocionais, quando você reforça seu aspecto racional, quando você começa a compreender que os outros são problema, que os outros vão te trazer traumas, né? Quanto mais você se identificar, né, com a fragilidade humana e depender do cuidado dos outros e também quiser cuidar dos outros, mais você vai se afundar em traumas. Porque o ser humano, ele não ele não tem continuidade, ele não se preserva, ele é efêmero, ele acaba, né? Então investir no ser humano é estupidez, né? Investir num filho, numa mulher, numa amizade, é estupidez. Você está investindo numa coisa que é extremamente provisória e temporária. E você não tem a menor ideia de quando isso vai desaparecer da sua vida. E aí vem o trauma, né?
Ah, perdi meu filho, perdi minha família, perdi minha esposa, perdi meu amigo. Mas o trauma, olha, né? É muito difícil, porque isso não é ensinado nas escolas, né? Isso não é ensinado na televisão, na mídia. Pelo contrário, né? O estímulo é que você se relacione com o maior número de pessoas possíveis. O estímulo é que você tenha relacionamentos. O estímulo é que você tenha filhos. E aí, quando acontece a perda, é um trauma, né? É uma dor, um sofrimento difícil de você lidar, muito difícil de lidar, né? Porque você se viciou no outro, né? Você se afeiçoou ao outro. E a perda gera uma abstinência. E essa abstinência, esse sofrimento de saber que você nunca mais vai estar com o outro, morreu, acabou, é o trauma. Gera, inclusive, né, o tal do estresse pós-traumático. Muitas pessoas desenvolvem depressão, né? E o trauma é um sentimento. O que é o trauma? O trauma é um sentimento que ele, digamos assim, né, ele suprime todos os outros sentimentos. Quando o trauma é real, quando o trauma é verdadeiro, né? Quando o trauma realmente causa um sofrimento muito grande na pessoa, você não consegue ter outro sentimento que seja mais forte do que o trauma. E aí, né? Você pode passar até algum tempo, tentar se recuperar, fazer terapia, sei lá, né? E aí você, né? Quem realmente vivencia o trauma, você pode até sentir algum prazer. Mas o trauma não permite que você mantenha esse prazer por muito tempo. Porque é um sentimento que suprime todos os outros. Então, às vezes, né? Falando, uma pessoa traumatizada por uma perda, né? Como eu, por exemplo, perdi meu filho, né? Isso já faz mais de 10 anos. É a emoção que eu senti no dia que eu estava enterrando meu filho, né? A emoção que eu senti, a vivência que eu tive naquele momento ali, que eu sabia que nunca mais ia ver, aquele momento ali me colocou, né? O trauma é importante porque te coloca de cara com a realidade. A perda. Tudo nesse mundo aqui é perda. Você não tem nada. Você nem sequer é dono da sua própria vida. Você não sabe a hora que você vai partir, que vai perder esse corpo, que você idolatra tanto, que você tem tanta vaidade com isso aqui, né? Com carne. E o que sai da carne é carne, aí você também tem vaidade com seu filho, com sua filha, com o que está fora, né? Você se reproduz nos outros, né? E aí quando você perde tudo isso, é um trauma muito grande, né? Tem gente que se afeiçoa até a objetos inanimados. Carro, moto, celular, né? É capaz de dar a própria vida para defender, para não perder um celular, um carro, uma moto, que são objetos inanimados, né? Mas, em última análise, né, tanto os objetos inanimados quanto os animados, as pessoas, os animais, seja o que for, pet, tudo isso está fora de você. Nada disso pertence a você. Nem sequer o seu próprio corpo pertence a você, porque vai acabar podre lá no túmulo e aí você vai perder tudo, né? Costumo dizer, não existe julgamento final, dia do juízo final, apocalipse. O apocalipse é o dia da sua morte. É quando acaba tudo. O dia da sua morte é o dia do juízo final. É o fim do mundo para você. Fim das experiências. Acabou. Se alguma coisa fica por aí, se o mundo continua a existir, você não vai saber. Você vai estar morto. Porque enquanto você existe, o mundo existe, né? Enquanto você existe, você contempla as coisas. Você traz as coisas para dentro do seu cérebro. Mas e quando você morrer? Será que as coisas vão continuar a existir? Será que não está tudo aqui? O observador vai deixar de existir, que é você, né? Os outros são os outros, né? Você não conhece os outros. Então, em última análise, nós vivemos dentro da realidade, dentro dos nossos cérebros, né? O cérebro morreu, morreu a experiência, morreu a história, morreu tudo, né? Morreu quem você é, morreu o seu nome, seus conceitos, suas memórias, acabou tudo, né? Independente do que essas bobagens religiosas dizem aí, né? Essa bobajada de religião,
de espiritismo, de reencarnação, toda essa babaquice, né? Sem comprovação nenhuma. E até agora, né? Milênios e milênios e milênios, ninguém voltou para contar, né? Se tem alguma coisa do outro lado. A gente sabe muito bem que não tem, né? Tá tudo aqui. No cérebro. Então, o trauma é isso, né? O trauma, eu acho que para um niilista, para o livre pensador, para o buscador, o ideal é que você acorde logo, né? Que você não se envolva em relacionamentos, que você entenda que o outro é o outro, que o outro é uma fantasia, que o outro é uma mentira, que o outro não existe. É solipsismo mesmo, não é só eu existo. O ideal é que você entenda isso logo. Mas a maioria de nós não consegue, né? E aí o trauma é um grande ensinamento. Porque o trauma é uma emoção, é uma percepção que suprime todas as outras. Quando você tem um trauma real, né? Uma dor real mesmo, uma perda, você se coloca diante da realidade como ela é, que ninguém é de ninguém, que esse mundo aqui é sofrimento, é dor, é perda, é reciclagem, é morte. Quando você tem esse trauma na sua vida, você consegue usar isso como ensinamento, você se torna um verdadeiro niilista. Né? Você se torna um verdadeiro vasculhador dessa realidade. Né? Você adquire uma compreensão suprema sobre o que é isso aqui. E o que é isso aqui, senão um vale de lágrimas? Um lugar de escravidão, de controle, de sofrimento, de perda. Tudo aqui é perda, né? Você não consegue reter nada. Né? Como tentar pegar água com as mãos, né? Escorre por entre os dedos. Não há como, né? E aí o trauma é isso, né? É uma emoção que você sente que é tão dura, tão cruel, que te coloca num contato tão direto com a realidade que é impossível você ter qualquer outra emoção abaixo desta, né? Como eu falei, o dia que eu perdi meu filho, tá aqui dentro até hoje, né? É uma emoção, é uma percepção de realidade, do que é a realidade, que suprime qualquer tipo de sentimento. Então hoje eu não consigo ter prazer por nada, sabe por quê? Porque qualquer prazer, ouvir uma música, ver um filme, ver uma série, dar uma saída por aí, né? Ver uma paisagem, ver pessoas, né? Se relacionar, nada disso tem importância mais diante do trauma que eu tive, né? Diante da percepção de realidade que eu tive. Esse sentimento, essa percepção suprime toda e qualquer outra emoção, qualquer outra percepção, né? E vale lembrar, né, que eu já tinha essa percepção muito antes do meu filho sequer nascer. Eu já era misantropo, já era niilista, já era um cara desiludido com essa vida, né? Nunca gostei das comemorações humanas, da fraternidade humana, do amor, da religião, Deus. Tudo isso sempre me causou muita repulsa, né? A própria sociedade em si sempre causou muita repulsa. Mas eu não tinha o trauma da perda, né? Foi a perda mais importante da minha vida, que foi a perda do meu filho. Isso é complicado, você perder um filho, né? Mesmo com um niilista, mesmo alguém que já era misantropo antes, já era niilista, já era afastado socialmente, né? Parece que você cria na sua cabeça uma fantasia de que o seu filho vai poder portar o seu legado, né? Vai ser a sua continuidade. Tudo bobagem. Entende? Ninguém é legado de ninguém, ninguém é portador de legado de ninguém. Filho é outra pessoa. As pessoas são diferentes, né? Mas é o que eu tô falando. O trauma que eu tive supera toda e qualquer emoção que eu tenha. Eu não consigo mais sentir prazer com nada, como já não sentia muito antes, né? Mas hoje em dia tá pior, porque eu tive um contato direto com a realidade, né? Através da perda, através do trauma. Então, se você teve um grande trauma, né? Você perdeu alguém, pense sobre isso, né? Entenda a importância desse trauma, a importância desse sentimento de se colocar diante da realidade do que é a vida, e não ficar se iludindo, né? Com bobagens temporárias, que não são permanentes, né? Filho, família, pai, mãe, amizade, trabalho, seja o que for, saúde.
juventude, corpo, vida, tudo é temporário. Não adianta querer se apegar nessas coisas. E o trauma tá aí, né? O sofrimento tá aí para botar a gente de cara com a realidade. Então, em última análise, não é algo ruim. É algo que te evolui, que te melhora, né? Te faz ter uma percepção mais aguçada da realidade. Agora, claro, né? Você é iludido, né? Eu sou iludido. A gente queria que nossos filhos estivessem aí. Eu queria que meu filho estivesse aí, né? Se estivesse aí, muito provavelmente já está sofrendo. Agora que está morto, está liberado de qualquer experiência, né? Se estivesse aí, ia estar muito provavelmente ralando nesse esquema piramidal, nessa injustiça social. Sabe-se lá com qual doença estaria. Talvez estivesse aí com mulher, com mãe de filho, sofrendo pra caralho, trabalhando pra caralho. E a gente ainda fica triste, né? Porque essas coisas acontecem, né? São coisas da vida, né? Feliz de quem já foi, né? Feliz de quem se liberou dessas experiências esquizofrênicas desse mundo, esquizofrênico desse mundo louco, desse mundo sem sentido, desse mundo de controle e de sofrimento, né? E hoje que eu digo pra você, né? O trauma, ele te coloca de frente com a realidade. Se você tá vivendo uma vidinha perfeita, se prepare, hein? É só uma questão de tempo até você ver o que é a realidade, né? O que é a vida, se não perda, sofrimento, dor, doenças, traumas. Muito sofrimento. E eu tô aqui hoje para falar isso, né? O trauma, ele suprime toda e qualquer emoção. Toda e qualquer percepção de realidade. O trauma, ele suprime tudo, né? Ele te coloca numa depressão, porque o trauma te afunda. O trauma te mostra a realidade como ela é. O trauma te tira da ilusão e da fantasia. A dor, a perda neste mundo aqui é o que te coloca de cara com a realidade. O pior que isso pareça, né? É a realidade do mundo, é a realidade da vida. Se sua vida está perfeita, cuidado, hein? Cuidado, porque mais cedo ou mais tarde virá a perda. Se não for a perda dos outros, vai ser a perda de você mesmo. Da sua própria vida, da sua própria consciência, das suas próprias experiências, através da morte, do advento da morte. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clique nesse ícone aqui, né? Ative o sininho das notificações e, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.